A paz, abençoados. Estamos aqui de novo para nós fazer mais uma leitura da Palavra de Deus, para mais um entendimento da graça de Cristo. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Então você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, acompanha os vídeos aí, você que gosta do verdadeiro Evangelho de Cristo. Aqui nós falamos daquilo que está escrito, nada mais que isso. Hoje o nosso tema: o véu do templo se rasgou e qual foi o propósito? Aqui o tema aqui embaixo, aqui no rodapé aqui. O véu do templo se rasgou e qual foi o propósito? Você sabe qual o propósito do véu do templo? Então hoje nós vamos entender qual foi o propósito do rasgar o véu do templo. Certo? Vamos embora para o vídeo? 1 Coríntios 11, 24. Diz assim: E tendo dado graças, partiu, e eu disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quando se parte o pão, geralmente o pão ele é partido de cima para baixo. Eu nunca vi alguém pegar uma fatia de pão e rasgar ele, partir ele de baixo para cima. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas aqui Cristo estava dando já ênfase naquilo que ia acontecer. Vamos entender aí. Da mesma forma, depois desse ato, tomou o cálice e disse: Este é o cálice e a nova aliança. Preste atenção nisso. No meu sangue, façam isto sempre que eu beber em memória de mim. Então, no primeiro versículo, capítulo, ele rasgou, partiu o pão e agora, no seu sangue, ele faz uma nova aliança. A Bíblia é feita de quê, abençoados? De duas alianças: Velho Testamento e Novo Testamento. Guarda isso aí, acompanha aí para nós chegar ao entendimento. João 19:30 diz assim: Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, tudo estava consumado naquele momento lá na cruz do Calvário, quando deram vinagre para ele beber. Mateus 27:50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Depois que tudo estava consumado, Cristo entregou o seu Espírito. E muitos aí na religião estão até hoje tentando fazer a obra que Cristo já fez, abençoado. Não deram valor à morte do Cristo lá na cruz. Mateus 27:51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então aí quando o véu do templo, ou do santuário, como algumas traduções falam, ele rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque de cima, onde está Deus, aos que estão aqui na terra. Então é de alto a baixo. É de cima para baixo. É de Deus para nós na terra. É isso que simboliza o véu que se rasgou no santuário de Deus naquele dia. Mas e para que serviu isso, irmão? Vamos chegar ao entendimento. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Então ele fez uma nova aliança,
pelo seu sangue derramado na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo em duas partes. Por quê? Simbolizando o que, abençoado? Do lado de cá, Velho Testamento. Do lado de cá, a nova aliança no seu sangue. E no meio, um caminho que nos leva diretamente a Deus, deixando para trás os profetas, aquelas leis mosaicas, porque até ali, naquele dia, as leis de Moisés, os profetas profetizavam, era um intermediário entre Deus e os homens na terra. A partir do momento que o véu se rasgou, separou-se Velho Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. E abriu-se no meio, pelo sangue de Cristo, um caminho que nos ligou diretamente a Deus. Hoje nós estamos ligados diretamente com o Senhor. Hebreus 10, 20. Por um novo ou velho. A partir daquele momento, diz assim, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Que véu? Isto é, do seu corpo. O véu do templo simbolizava o seu corpo, aonde ele se rasgou, dividiu as alianças e começou uma nova aliança com o ser humano. Mas os religiosos ainda estão vivendo nas leis de Moisés, no Antigo Testamento, dizendo que eles têm que cumprir, fazer sacrifício, fazer ainda as coisas do Velho Testamento. Não entenderam o verdadeiro significado dessa nova aliança, do véu do templo que se partiu de alto a baixo, se dividiu em dois, e o novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós diretamente com o Pai. Eles não entendem isso. Se você falar isso, dá um nó na cabeça deles que eles não entendem. Então aqui, Hebreus 10, 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, crucificado lá na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho, é o qual nós estamos hoje. Hebreus 10, 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ué, mas a casa de Deus é lá no templo, lá no quatro paredes lá? Não. Mas a casa de Deus não era lá em Israel, o templo lá também não foi destruído, não existe mais. Mas então qual casa? Vamos entender. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Então agora você é o santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em você, você tem ligação diretamente com Deus. Hoje não precisa mais você ir no templo, porque Jesus ele profetizou a destruição do templo, e até hoje não existe mais templo. Então, dizer que você precisa ir numa igreja, numa denominação ou uma religião para servir a Deus, é enganação religiosa, isso não existe mais. Então, nós hoje somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se Deus ele habita em nós, abençoado. Nós vamos buscar Deus aonde? Esse é engano religioso. Hebreus 10, 22. Assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nós fomos lavados, limpos pelo sangue de Cristo, abençoado. Malaquias 4:4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés,
dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo da terra. É isso que está escrito aqui? Não, abençoado. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Era especificado, tinha um endereço às leis de Moisés. O Velho Testamento era dedicado às ordenanças, era dedicado diretamente ao povo de Israel. Não era para nós não, abençoado. E outra, nós estamos depois do véu, nós estamos na nova aliança, nós estamos em Cristo e o Espírito de Deus habita em nós. Não precisamos mais das ordenanças do Antigo Testamento. Porque mesmo que não tivesse, elas não eram para mim nem para você, abençoado. Era para o povo de Israel. Era para aquele povo, para aquela época. Não para aplicar na igreja hoje, na vida das pessoas hoje. Isso é engano e não deve aceitar, abençoado. Essas ordenanças, esses rudimentos aí das leis de Moisés. Era para o povo de Israel. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Morreram ou viveram? Morreram. Se morreram, não tem que obedecer mais nada, abençoado. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao mesmo. É isso que está escrito? Não, é para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou. Quem que ressuscitou? Cristo ressuscitado dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Então nós damos fruto para Deus através de Cristo ressuscitado, abençoado. Não é pela velha escrita lá da lei de Moisés, não. Aquilo ficou do outro lado, nós estamos do lado de cá, abençoado. Não é mais para nós, era para o povo de Israel. Não é para você, irmão. Você não é israelita e nem judeu. Romanos 10,4. Porque o fim da lei ou é o começo da lei? A lei teve fim ou não teve? O Velho Testamento era tudo regido pela lei de Moisés. E aqui, ó, Romanos 10,4. Se você não acredita nisso, então pega a tua Bíblia e joga fora e larga a mão disso, então. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Se você diz que não é justificado, então você não crê na Bíblia e não crê no sacrifício da cruz, abençoado. Larga a mão de ser crente, de estar na igreja, então, porque daí você não adianta você estar na igreja. Aliás, você é a igreja. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E eles dizem que crê, abençoado, mas ficam lá em Moisés, lá em Malaquias, aí pregando aí o Velho Testamento. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Redimiu não redimiu. Redimiu quer dizer resgatado, tirado, separado. Ele nos tirou dessa servidão da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição por nós, para nos redimir dessa maldição do Velho Testamento, de não sei o que, de campanha, de jejum, de todas essas coisas aí. Fomos redimidos, abençoados. João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão ser por mim. Mas eles ficam em Moisés, estão lá pregando Moisés, pregando dízimo, pregando sacrifício, pregando campanha, pregando. Abençoado, abra o olho, aprenda a ler as escrituras, abençoado, está aqui ó, escrito, está na tua Bíblia aí, abençoado. Leia o Novo Testamento, entenda. Mas eles estão presos, são cegos religiosos que não entendem a palavra de Deus. Era isso, abençoado. Fique todos com Deus aí. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para quando chegar mais vídeo você ser notificado aí a vocês aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo.